A área de tecnologia, ela tem um início muito mais complexo do que de outras áreas, por exemplo, direito ou medicina, que você tem uma faculdade muito óbvia para ser feita. No caso da área de tecnologia, você não tem um caminho muito óbvio, né? Só de faculdade existem várias: engenharia da computação, ciência da computação, engenharia de software e por aí vai. Fora os cursos livres de linguagem de programação. E nesse vídeo aqui eu vou te falar um pouco sobre como foi a minha trajetória e como eu cometi um erro que me fez perder um ano de carreira como desenvolvedor. E a área de tecnologia, para mim, não era a minha primeira opção. Eu entrei numa outra faculdade, na época de Direito, e depois eu não gostei e eu decidi trocar. Só que antes de entrar na faculdade de tecnologia, eu decidi comprar um curso de linguagem de programação, para me familiarizar com o conteúdo, para ver se realmente era aquilo, antes de entrar numa faculdade de tecnologia. E naquela época não existiam tantos cursos quanto existem hoje, e existia um curso muito grande, tá? Era o mais famoso, era o mais vendido, e na época eu decidi comprar ele. Só que o que eu não sabia, o que eu não entendia naquele momento, é que aquele curso ia ser um grande problema. Porque existem muitos cursos que eles tentam te vender um tamanho muito grande. Então, 1.000 aulas, 2.000 aulas, algo muito grandioso, muito gigantesco, para que você pague muito caro para estar lá dentro, para que justifique o preço caro. Só que esses cursos geralmente são cursos que eles não estão nem aí se você vai aprender ou não, eles só querem vender para você. Então eles saem jogando lá dentro muito conteúdo totalmente desconectado, totalmente sem pé nem cabeça. E naquele momento, aquele curso, ele tinha por volta de umas 10 linguagens de programação lá dentro. Então tinha Python, HTML, JavaScript, PHP, Node, tinha muita coisa lá dentro. Tinha curso de Firebase, WordPress, banco de dados. Você entende que era algo totalmente, muita informação lá dentro, para que eu me deslumbrasse com o tamanho do treinamento e achasse que tudo ali era o caminho para se tornar um programador. Mas não era. Hoje eu entendo que o principal caminho para se tornar um grande programador é a capacidade que você tem de focar em uma única coisa, focar em uma única linguagem, principalmente com a inteligência artificial hoje em dia. A inteligência artificial ela faz qualquer código melhor do que você. Então, se você não for extremamente profundo e extremamente especialista em determinado conteúdo, a inteligência artificial ela vai engolir todo e qualquer programador generalista. E foi isso que aconteceu comigo. Quando eu entrei nesse treinamento, eu comecei a fazer vários cursos em sequência, porque os cursos eles não eram longos. Cada curso tinha suas 20, 25 aulas. Então imagina, um curso de Python completo com 20 aulas. Não é impossível, tá? É possível se essas aulas forem direto ao ponto, mas a ideia dessas aulas não era que ela fosse direto ao ponto, mas que ela fosse rápida, para você consumir aquele conteúdo rápido e já pular para outro curso. E eu fiz isso. Eu assisti cursos de Python, HTML, JavaScript, PHP, consumi todo tipo de curso que eu podia lá dentro, porque eu tinha aquela ilusão de que eu tinha que fazer o dinheiro valer. Porque se eu estava lá dentro, cara, eu tinha que aprender o máximo possível. Só que eu não estava percebendo que quanto mais linguagens de programação eu aprendia, pior eu estava me tornando como um programador, porque eu estava pulando de galho em galho. Aquele curso ele não oferecia nenhum nível de especialização. Então ele tinha um curso de Python, mas era só Python básico, cara, aquele conteúdo que você encontra no YouTube. Não existia nenhum tipo de especialização em ciência de dados, em automações, em web, como é o Python Pro, por exemplo. Não existia. Era simplesmente aulas básicas de Python, então fundamentos de orientação a objetos, para que você consumisse muito rápido, fizesse uns 2, 3 projetos para ter aquela sensação de progresso. E esse é o perigoso desses cursos, eles são especialistas em te dar uma sensação de progresso, mas eles não são tão bons em realmente te fazer virar um programador. E eu demorei, cara, por volta de uns 6 meses para perceber isso, porque eu tava naquela euforia, então eu tava fazendo outras coisas, então eu não estudava todo dia, o dia todo, mas eu tava naquela euforia, então eu aprendia, eu fazia o meu primeiro projeto, eu testava o meu primeiro prompt, e essas pequenas sensações de progresso, elas vão te empurrando. Só que quando esse primeiro momento ele passa e você começa a ter que encarar problemas mais complexos, aí chegou um momento onde o curso não me atendia mais. E aí eu me vi numa situação onde eu queria avançar
e o curso que eu comprei não me atendia. E aí o que eu faço? Eu continuo comprando mais e mais e mais cursos? Não, porque isso vira uma bola de neve, cara. Você sai comprando, comprando, comprando e você nunca chega a lugar nenhum. E aí foi aí que eu entendi o problema que era esse curso, né? O problema que ele era. Ele te dava um pouquinho de cada coisa, mas ele não te deixava bom em nada. Porque eu demorei uns 6 meses para entender isso, porque eu estava num momento da minha vida onde eu não conseguia estudar todo dia, o dia todo. Eu estudava poucas vezes por semana. Então eu tinha uma sensação de sempre estar avançando, de sempre estar evoluindo. Só que eu não percebia que eu estava pulando de galho em galho. E esse é o principal problema desse curso. Ele te ensina um pouquinho de tudo, mas ele não te aprofunda em nada. E se você não tiver uma mente de profundidade, você cai nessa. E nesse momento eu não tinha uma mente de profundidade. Eu estava começando na programação. Eu não fazia ideia do que era tecnologia. Eu nem sabia o que era uma linguagem de programação. Eu acabei caindo nesse erro. E eu disse que eu perdi um ano de carreira porque, cara, se recuperar desse tipo de coisa não é tão fácil. Porque eu fui lá, me dediquei durante 6 meses, aprendi várias linguagens ao mesmo tempo, né? Não aprendi, né? Eu tive aulas de várias linguagens ao mesmo tempo. E aí depois que eu entendi o problema que eu estava inserido, aí para virar essa chave e me aprofundar foram mais 6 meses, encontrando um curso dedicado a Python, que me ensinasse com profundidade, entende? Então eu tive que encontrar um treinamento, me aprofundar em Python, reaprender algumas coisas, entender as especializações, então ciência de dados, desenvolvimento web, também automações. Tudo isso eu tive que me dedicar à parte. Só que nesse momento já não era mais um problema, porque eu estava muito mais direcionado. Então eu sabia que o Python era a minha base e eu estava me aprofundando nele. Então quando eu comprava um treinamento de desenvolvimento web, por exemplo, não era simplesmente eu comprando um curso, era estratégico, entende? Eu sabia o que eu estava comprando porque eu sabia para onde eu estava indo. E isso foi uma grande virada de chave. E o principal ponto que eu quero deixar para você aqui é o seguinte: se você está começando a programação agora, se você quer entrar na área de tecnologia no futuro próximo, cara, escolha uma única linguagem e se aprofunde nela. É melhor que você estude 3, 4 meses de uma única linguagem, se aprofunde nela, e aí você fala, pô, não gostei, vou para outra. E aí você troca para outra linguagem e se aprofunda nela, do que você comprar esses cursos gigantescos, cara. Porque esses cursos gigantescos de 1.000 aulas, 2.000 aulas, 10 linguagens de programação, eles só estão lá para fazer você encher linguiça. Eles não querem que você vire um programador, eles não querem que você se aprofunde, nada disso. Eles querem que você pague caro pelo amontoado de aulas, eles recebam o dinheiro e, cara, se você vai aprender ou não, não importa, porque você já pagou para eles. Então, essa é a principal dica que eu posso te entregar nesse vídeo. Não compre cursos gigantescos. Escolha uma única linguagem e foque nela. É exatamente isso que eu faço dentro do Python Pro, cara. Lá dentro você não vai ver nada que não seja Python. Tudo é desenhado para o Python. A inteligência artificial é desenhada para o Python, os módulos, as especializações, tudo é desenhado para você se tornar um especialista no Python. Porque eu não quero que você seja meu aluno por 5 anos. Eu quero que você seja meu aluno por 4, 5 meses, cara. Você vai se aprofundar, você vai aprender todo o conteúdo e você vai se jogar no mercado o mais rápido possível. Porque, cara, eu não quero que você perca tempo, eu não quero que você perca dinheiro. Você entra no treinamento, aprende o mais rápido que você puder, é tudo gravado, então você acompanha no seu tempo, você aprende o mais rápido que você puder, você aprende a praticar do jeito certo e você se joga no mercado. Essa é a proposta do Python Pro. E você vê que ele não nasceu apenas como um curso, mas ele nasceu como uma solução para um problema que eu mesmo vivi e muitas outras pessoas vivem. Eu não caí no problema da inteligência artificial, porque quando eu comecei, a inteligência artificial não era o que é hoje, mas eu caí no erro de pular de galho em galho. Então, sem mais, eu fico por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se inscreve no canal, like no vídeo e até a próxima.